antes do sol se pôr, olhando as redes tão vazias, Jesus assentado no barco, com carinho ensinava a multidão. E terminado teu sermão, o mestre disse a Pedro e João: lançai as vossas redes ao mar, lançai os vossos problemas a mim, e pescadores de homens sereis, pescadores de homens sereis. Vou lançar minhas redes ao mar, e contigo eu vou prosseguir. Vou deixar os problemas e lutas pra trás, meu futuro é estar junto a ti. Vou lançar minhas redes ao mar, e contigo pra sempre estarei. Cantarei no teu santo monte, estou pronto, eis-me aqui, eis-me aqui. Muito boa noite, amigos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Agora são 2 minutos para as 10 da noite. Estamos aqui ao vivo com todos vocês na nossa rádio Jesus 24horas.com. Eu gostaria hoje de que eu lhe pedisse uma coisa. Hoje, sim, sou eu quem vou lhe pedir uma coisa. E essa é a parte 1 dessa mensagem que eu tenho para você. Geralmente as pessoas, elas procuram a gente, elas falam com a gente, elas mandam as suas mensagens, nos ligam para pedir oração. E realmente você precisa e tem e deve pedir oração. Geralmente as pessoas vêm para pedir uma resposta, para pedir um ensinamento, para pedir uma palavra, geralmente para pedir um favor. E à medida que Deus nos vai dando os recursos espirituais, materiais e de todas as maneiras que Ele é capaz de prover, nós oferecemos tudo o que nós podemos. Porque nós sabemos que quando nós somos requisitados a algo, quando alguém nos pede algo, realmente é momento de oferecer. É momento de oferecer. Nós nunca devemos negar. Eu não nego, porque se alguém me está pedindo algo, eu estou vendo como Deus me pedindo algo. Então, nós devemos reagir dessa maneira. Nós devemos reagir dessa maneira, andar a segunda milha, dar não somente a capa, mas a túnica. E nessa noite, nós estamos agora 10 horas da noite, aqui ao vivo com todos vocês, eu estou refletindo exatamente sobre essa passagem e pensando no seguinte: hoje, no dia de hoje, nesse domingo, em que se inicia uma nova semana, eu que estou aqui, através dessa mensagem, pedindo a você, em nome de Jesus, uma coisa. E lembrando que essa é a parte 1 apenas da nossa mensagem. É a parte 1. Essa mensagem tem 3 partes. E eu não sei quando nós vamos liberar a segunda e a terceira parte. Mas a primeira parte, ela tem a ver com a palavra que está em Romanos capítulo 8, no versículo 19, porque a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação, ela aguarda pela manifestação de filhos de Deus. Essa manifestação, essa palavra significa que o mundo está esperando que filhos de Deus
se mostrem, se revelem para eles. Saia debaixo da mesa e sejam como luz que realmente brilhe para eles. O mundo está querendo luz. O mundo precisa de luz. Luz no sentido para iluminar-lhes a vida, luz no sentido de dar-lhes conhecimento, luz no sentido de dissipar as trevas desse mundo, luz no sentido de trazer direção, luz no sentido de trazer libertação, luz no sentido de trazer esperança, luz em todos os sentidos que você possa imaginar, que eu não consigo expressar o quanto é importante a luz. Mas o mundo está carente, o mundo está numa expectativa de que lhes apareça a luz, e nós somos a luz. O mundo espera por você, o mundo espera por mim, o mundo espera por nós. E nós não podemos nos esconder debaixo da mesa. Nós não podemos. E segue a palavra de Deus no versículo 26, dizendo: da mesma maneira também o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo ora por nós. O Espírito Santo ora por nós. O mundo está numa expectativa de nos conhecer, de conhecer a palavra que venha de nós, de conhecer aquele que traz as boas novas. O mundo está esperando isso. Quando o Senhor Jesus disse que quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, ele quis dizer exatamente de uma ilustração de que quando um viajante ele chegava na casa de uma pessoa e ele era bem-vindo, então o dono da casa lavava os seus pés, cuidava dos seus pés. Pela jornada que ele tinha, pesada, ele pisou os seus pés cansados, os seus pés machucados. Então, quando ele era bem recebido, então o dono da casa, o anfitrião, ele propunha que alguém lavasse os pés, cuidasse, na primeira coisa, dos pés dele. Então, o que nós entendemos? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, porque sempre a palavra de Deus nos ensina, sempre haverá uma receptividade àqueles que anunciam as boas novas, sempre eles serão bem-vindos. Se não sejam pela maioria, será por alguns que ele prepara. Deus sempre proverá aquelas pessoas que vão receber aqueles que anunciam boas novas. Por isso que os pés deles sempre vão estar bonitos, sempre vão estar formosos. Por quê? Porque sempre haverá alguém que diga assim: você é bem-vindo à minha casa e eu vou lavar os teus pés, porque sim, eu recebo aquele que me traz boas notícias, novas notícias, aquele que me traz boas novas, notícias boas e novas. Então essa é a expectativa desse mundo. A expectativa desse mundo, o mundo não está precisando de mais engenheiros, o mundo não está precisando de mais médicos, o mundo não está precisando de mais doutores, mais advogados. Se eu quisesse ser advogado, tem pessoas da minha família que pagariam tudo para que eu fosse advogado, mas eu não quero ser advogado. Eu não quero ser advogado, eu quero ser simplesmente aquele que anuncia as boas novas. Os filhos de Deus precisam se manifestar. E o primeiro pedido que eu faço para você tem a ver com a intercessão. Como diz aqui em Romanos capítulo 8, eu convido você a ler na sua casa. Mas se você quiser orar por mim, se você quiser realmente orar por mim, eu peço que você ore, mas ore com gemidos inexprimíveis. Porque a oração que eu preciso de você não é qualquer oração. Hoje sou eu quem peço a sua oração. Porque o projeto que Deus tem é muito grande. O trabalho que Deus tem é muito grande. A rede de Deus é grande. Davi disse a Salomão: a obra de Deus é grande. É grande.
Então, quando eu falo obra de Deus, quando eu entendo, eu vejo obra de Deus não como algo pequeno, não como uma varinha com um anzolzinho pequenininho, mas como uma rede grande, grande. A obra de Deus é grande, porque Deus é grande. Deus é grande. A Bíblia fala de multidões, multidões e multidões e multidões, porque a obra de Deus é grande. Então eu gostaria de pedir a você, nessa noite e nessa semana, o meu primeiro pedido, essa mensagem que se chama Hoje Eu é Quem Preciso Pedir-lhe Algo. E o que eu peço a você é oração, intercessão com gemidos inexprimíveis, porque se for só uma oração como você está acostumado a fazer por qualquer pessoa, essa oração não vai ser suficiente. Para o tamanho da obra, nós precisamos de um respaldo tremendo. Nós precisamos sermos cobertos pelas orações daqueles que são já servos de Deus, daqueles que já são filhos de Deus, daquelas que são mulheres de Deus. Na minha vida com Deus, eu vi 3 mulheres chorando por mim. 3 mulheres eu vi que elas choraram por mim em oração. A minha esposa, a minha mãe e uma tia que eu tive que já está com Jesus. Que a primeira vez que eu vi uma mulher orando foi essa senhora. E me chamou a atenção porque ela se trancava dentro de um quarto e ela começava a orar lá dentro. E eu comecei a ficar muito curioso para ver o que ela fazia dentro do quarto fechado. Porque eu ouvia no lado de fora da porta ela chorando e ela orava. E eu ouvia os gemidos inexprimíveis. Eu não entendi o que era aquilo. Até um dia que eu vi a porta aberta. E eu entrei muito pequenininho, muito criança. E eu entrei no quarto dela. E ela estava ali de joelhos orando. Eu fechei a porta, ela orou junto comigo. Ela orou e eu não entendi o que ela estava fazendo. E ela estava ali chorando. E eu ouvi as palavras dela quando ela pôs a mão na minha cabeça. Quando ela orou por mim. Essa senhora faleceu. Ela faleceu. Ela servia a Jesus. Ela me levou na igreja com 9 anos de idade. A primeira vez que eu pus os meus pés numa casa de Deus. E aquilo ficou marcado na minha vida. Quando eu via a minha mãe orando e chorando por mim, aquilo ficava marcado na minha vida. Quando eu vi a minha esposa e vejo ela hoje, ontem, e sei que verei sempre, ela orando e chorando na presença de Deus pela minha vida, aquilo eu sei e sabia que aquilo viria como uma cobertura sobrenatural, como uma armadura sobre a minha vida, como nunca tinha antes. E foi por esta razão que várias vezes, eu vi a morte de perto. Mas de perto mesmo. E essa voz desse servo inútil que eles falam, você não estaria mais ouvindo. Você não ouviria se não fosse essas mulheres chorando por mim. E eu preciso da sua oração. Hoje sou eu quem lhe peço algo. E eu peço isso porque eu tenho certeza que a obra de Deus é grande. A obra do Senhor é grande. E nós precisamos da sua oração. Nós precisamos, o Espírito Santo intercede por nós. Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então vamos agora, queridos irmãos, falar com Deus. E a mensagem que eu quero deixar a você é essa. Se essa mensagem chegou até os seus ouvidos, eu peço a sua cobertura de oração. Aonde quer que você esteja me ouvindo, porque a obra que será realizada através do nosso trabalho, dos projetos e das visões que Deus tem nos dado, realmente precisa de
orações, eu preciso de intercessões de coisas muito grandes para a glória de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, glória e de bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aquele que crê diga amém e graças a Deus. Muito bem, queridos, nós estamos terminando a nossa programação, mas eu convido a você a seguir, a continuar escutando a nossa rádio que está em processo de manutenção, porque essa rádio ela é um presente de Deus e Deus tem um propósito muito grande para ela, de evangelização, de realmente jogar as redes ao mar e arrastar e trazer para que os servos de Deus tenham a missão de cuidar desses peixes que estão no mar. Então eu convido você a ouvir e a compartilhar www.jesus24horas.com www.jesus24horas.com. Você vai ouvir no próximo mês agora, que já está terminando o mês de outubro e mês de novembro, a programação já em espanhol e em português. Em espanhol e em português. E breve no terceiro idioma. No terceiro idioma, eu estarei fazendo programa em português, em espanhol e num terceiro idioma que nós vamos falar em breve aqui para você. Fique atento aí nos nossos canais. Esse amigo que lhes fala, missionário Hélio Giroto, eu quero mandar uma bênção e um abraço muito grande para todos vocês aqui da nossa rádio, lá do YouTube, do Telegram, de todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a sua vida tremendamente. Deus abençoe, te guarde, te dê a vitória nessa semana, hoje, amanhã e sempre. Fiquem todos na paz. Se você deseja falar conosco, se Deus tem tocado no seu coração, então mande pra gente um WhatsApp. O nosso número é 11, São Paulo, DDD 11, código 11. O telefone é 993-0554. 993-0554. Manda um WhatsApp pra gente. Se você precisa de oração, manda um WhatsApp pra mim, que eu e minha esposa vamos orar por você. Fiquem todos na paz, na bênção. Até a próxima.